Como somar frações com denominador comum? Somando frações com denominadores comuns. Reconheça o numerador e o denominador. Uma fração é composta por duas partes. Numerador: o número na parte de cima da linha de divisão. E denominador: o número de baixo. Enquanto o denominador indica por quantas partes um número inteiro foi dividido. O numerador indica quantas partes do número inteiro existem. Na fração 1/2. Por exemplo, o numerador igual a 1 e o denominador igual a 2. Ou seja, a fração é 1/2. Determine o denominador. Quando duas ou mais frações possuem um denominador comum. Isso significa que elas possuem o mesmo número no denominador ou que todas elas representam medidas inteiras que foram divididas pelo mesmo número de partes. As frações com um denominador comum podem ser somadas facilmente. E a fração resultante vai ter o mesmo denominador que as frações originais. Por exemplo, as frações 3/5 e 2/5 possuem o denominador comum 5. As frações 3/8, 5/8 e 17 de agosto possuem o denominador comum 8. Localize os numeradores. Para somar frações com um denominador comum, basta somar os numeradores e reescrever a soma sobre o denominador comum original. Nas frações 3/5 e 2/5, os numeradores são 3 e 2. Nas frações 3/8, 5/8 e 17 de agosto, os numeradores são 3, 5 e 17. Some os numeradores. No exemplo de 3/5 mais 2/5, some os numeradores 3 mais 2 igual a 5. No exemplo de 3/8 mais 5/8 mais 17 de agosto, some os numeradores 3 mais 5 mais 17 igual a 25. Reescreva a fração com o novo numerador. Lembre-se de usar o denominador comum, já que o número de partes pelo qual o inteiro é dividido continua igual. E você está apenas somando o número de partes individuais. As frações 3/5 mais 2/5 igual a 5/5. As frações 3/8 mais 5/8 mais 17 de agosto igual a 25 de agosto. Resolva a fração caso necessário. Às vezes, uma fração pode ser simplificada. E isso inclui dividi-la para obter um número inteiro, sem ser fração ou decimal. No exemplo 5/5, essa fração pode ser resolvida facilmente, pois qualquer fração onde o numerador é igual ao numerador resulta no número 1. Pense nisso como se fosse uma pizza dividida em 3 pedaços. Ao comer 3 pedaços da pizza, você comeu uma pizza inteira. Qualquer fração pode ser convertida pela divisão do numerador pelo denominador. E você geralmente vai obter um número decimal. Por exemplo, 5/8 também pode ser escrito por 5 dividindo por 8. O que equivale a 0,625. Reduza a fração se possível. Uma fração está em sua forma mais simples quando o numerador e o denominador não possuem nenhum fator comum pelo qual podem ser divididos. Por exemplo, na fração 3/6, tanto o numerador quanto o denominador possuem o fator comum 3. Ou seja, ambos podem ser divididos por 3 para produzir um número inteiro. Portanto, a fração 3/6 pode ser vista como 3 dividindo por 3/6 dividindo por 3 igual a 1/2. Converta frações impróprias para números mistos se necessário.
Quando uma fração tem um numerador maior que seu denominador, como 25 de agosto, ela é conhecida por fração imprópria. Quando o inverso acontece, trata-se de uma fração própria. Elas podem ser convertidas em um número misto, ou seja, um número inteiro mais uma fração própria. Para converter a fração imprópria 25 de agosto para um número misto, faça o seguinte: divida o numerador da fração imprópria pelo seu denominador para determinar quantas vezes o número 8 cabe dentro do número 25. Ou seja, 25 dividindo por 8 igual a 3. 125. Determine o resto. Se 8 por 3 igual a 24, subtraia esse valor do numerador original. 25 a 24 igual a 1, onde a diferença é o novo numerador. Reescreva o número misto. O denominador vai ser igual ao da fração imprópria original. Ou seja, 25 de agosto pode ser reescrito por 3 e 1/8. Subtraindo frações com denominadores comuns. Localize os numeradores e denominadores. Por exemplo, veja a equação 12/26 avos a 4/26 avos 1/26 avos. Neste exemplo, os numeradores são 12, 4 e 1. O denominador comum é 26. Subtrair os numeradores. Assim como na adição, não é preciso se preocupar com o denominador. Então basta encontrar a diferença entre os numeradores. 1, 2, 4, 1 igual a 7. Reescreva a fração com o novo numerador. 12/26 avos a 4/26 avos 1/26 avos igual a 7/26 avos. Reduza ou resolva a fração caso necessário. De forma parecida com a operação de adição. Ao subtrair frações você ainda pode terminar com uma fração imprópria que pode ser convertida para número misto. Uma fração que pode ser resolvida por meio de uma divisão. Uma fração que pode ser simplificada ao encontrar o denominador comum. Encontrando um denominador comum, localize os denominadores. As frações nem sempre possuem os mesmos denominadores. E para poder somá-las ou subtraí-las, é preciso encontrar o denominador comum. Primeiramente, encontre os denominadores das frações em questão. Por exemplo, na equação 5/8 mais 6/9, os denominadores são 8 e 9. Determine o mínimo múltiplo comum. Para encontrar o denominador comum, você precisa encontrar o mínimo múltiplo comum dos dois números. Ou seja, o menor número positivo que seja múltiplo dos dois números originais. Para encontrar o mínimo múltiplo comum de 8 e 9, primeiro é preciso identificar os múltiplos de cada número. Os múltiplos de 8 são 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, etc. Os múltiplos de 9 são 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, etc. O mínimo múltiplo comum de 8 e 9 é 72. Multiplique as frações para encontrar o mínimo múltiplo comum. Multiplique cada denominador pelo número correto para encontrar o denominador comum.
Lembre-se de que tudo o que for feito com o denominador também deve ser feito com o numerador. Na fração 5/8. Para encontrar o denominador comum de 72, multiplique 8 por 9. Sendo assim, você deve multiplicar o numerador por 9. Ou seja, 5 por 9 igual a 45. Na fração 6/9. Para encontrar o denominador comum de 72, multiplique 9 por 8. Sendo assim, você deve multiplicar o numerador por 8. Ou seja, 6 por 8 igual a 48. Reescreva as frações. A nova fração vai ter o denominador comum e o produto dos numeradores multiplicados pelos mesmos valores. A fração 5/8 vai ser transformada em 45/72. E a fração 6/9 vai ser transformada em 48/72. Agora que eles possuem um denominador comum, você pode somar as frações 45/72 mais 48/72 igual a 93/72. Não se esqueça de reduzir, resolver ou converter fração imprópria para número misto quando possível e necessário.